Senhores senadores, nobre deputado Dr. Osmar Terra, hoje completam 6 dias que o G7 desta CPI rejeitou a convocação do ex-secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Eduardo Gabas. Comprou, pagou antecipado e não recebeu respiradores pulmonares. Quase 50 milhões de reais desviados. Milhares de nordestinos mortos. Senhoras e senhores, a hipocrisia tem sido uma constante nesta pandemia, não somente nesta CPI, como vimos hoje, diga-se de passagem. Para alguns, se cobra exatidão nas palavras, imutabilidade, como se fossem entes divinos que não podem errar. Para outros, se relativiza. Não foi bem assim. Não foi isso que ele quis dizer. Era em outro tempo. Vejo que hoje há um grande interesse em se saber de onde poderiam ter saído certas opiniões sobre a pandemia, inclusive a previsão de imunidade de rebanho. Antes de fazer perguntas ao deputado Osmar Terra, quero apresentar um vídeo de uma pessoa muito influente em nosso país, que talvez auxilie essa CPI na busca de origens das ideias sobre a pandemia. Eu peço que soltem o vídeo. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pense um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. E existe um pouco mais de letalidade nas idades mais avançadas. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma, zero. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada 1.000 que pegaram o vírus, 2 morreram. Vou repetir, de cada 1.000, 2. E a gente não sabe quem foram esses 2, se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão, a gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Tudo bem, não é baixa, que cada 100 que pegam, 15 falecem, mas aos 80 anos, tudo fica grave. Gripe aos 80 anos é grave, dengue é grave, chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. Além do que a mortalidade depois dos 80 anos aumenta sozinha, não precisa de vírus nenhum para ajudar, não é? Então essa é a realidade. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Isso vai acontecer depois o que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da epidemia, depois começa a diminuir e vai embora, como muitas outras epidemias. Bem, está aí o doutor Drauzio Varella. O Brasil inteiro sabe quem é. Qual é a data? Esse vídeo é do dia 30 de janeiro do ano passado. Perfeitamente. Senhor presidente, só pela ordem. Um homem em abril de 2020, o médico Drauzio Varella já tinha desmentido esse vídeo. Eu vou pedir que respeite a minha fala. Em abril de 2020, novamente se usa um recurso baixo de desinformação. Eu vou pedir que assegure... Vídeos sem contextualização de data. Eu vou pedir que me assegure a palavra. Os vídeos do depoente foram todos apresentados com a data. Os aloprados da CPI sempre tentam atropelar o processo.
assegura a minha palavra e no momento dele, ele está vai assegurada, falar. está não só assegurada. Agradeço a Vossa Excelência. Está não só assegurada a vossa palavra, como também acrescentaria ao tempo. Agradeço. Só que eu acho que não é de bom tom agredir os senadores. É simplesmente não interferir, presidente. Não, mas não, agredir. Mas o senhor vai ser censor de senador agora? Presidente, só a O senhor vem título de- desinformar. Assegurada a palavra. Não cansa de passar vergonha. Não estou agredindo. Não cansa de passar vergonha. Não estou agredindo e não é parte do meu perfil. Vou enfrentar o Senhor senador Rogério. presidente, Por senhor gentileza, presidente, se só para contém. fazer justiça, o Drauzio reconheceu o erro de se Calma. colocar esse vídeo na Senadores, atualidade, presidente. senador- No início Veja foi a estratégia, colocado. veja a estratégia Foi- da oposição. Atentar bem, Brasil. Senhores senadores, Essa é a oposição. Esse é o grupo Senador G7 Marcos da Rogério. CPI. É assim que eles agem. É assim. senador Marcos Rogério, essa presidência está garantindo o Agradeço, tempo Vossa a Excelência. Vossa Excelência. Agradeço, presidente. Só houve uma retificação de informação que considera Não, adequada. presidente, não precisa, porque essa informação eu vou dar aqui. A questão é a narrativa. Convenhamos, os assodados Não, a aqui... questão é a verdade. Não, a questão é a narrativa, a cantilena que o G7 coloca aqui dentro. Um homem altamente capacitado, influente, com exposição de âmbito nacional, que não acertou em todas as suas previsões feitas logo no começo da pandemia. Foi 30 de janeiro de 2020. Mas já sei o que se dirá acerca dele, e nem precisou eu dizer aqui. Já vieram aqui os aloprados dizerem. Era o começo da pandemia. Senador, me Presidente, permita. não, esse tipo de presidente, análise. não, me presidente. respeite. Senador Marcos Peça Rogério, para ele retirar Senador Marcos essa Rogério, taquigrafia. É o máximo que você tem. Eu determino a taquigrafia que seja retirado o Veja, vocabulário senhor presidente, das nossas taquigráficas da sessão. Pode o que continuar. Vossa Excelência está determinando que seja retirado? O termo que o senhor chamou os senadores. Qual? O senhor quer manter? O senhor quer manter o termo como o senhor Não, chamou senhor os senadores? presidente, eu assim, não tenho problema nenhum em retirar se alguém se sentiu ofendido. Não, a presidência Mas determina a secretaria que retire esse essa CPI já teve xingamentos aqui de coisas que, olha, vai muito além de aloprado, viu, presidente? Mas não tem problema. Se ofenderam com aloprado, eu retiro, não precisa de retirar, não. O Brasil está acompanhando essa sessão. Está acompanhando Absolutamente. vossa postura, senador Marcos. Vossas Excelências gostam de rotular a postura dos outros, mas praticam o tempo todo exatamente o que o Brasil inteiro está vendo. Então veja, qual é a argumentação aqui em relação ao que eu apresentei agora? E eu não estou condenando o médico Dr. Drauzio Varella, por quem tenho profundo respeito. Engana-se Vossas Excelências se acham que essa é a intenção. Não é essa. Mas aí vem os senhores, era o começo da pandemia, as coisas mudaram, a ciência avança. Bom, o problema é que essa cantilena só vale, caro deputado Osmar, para um lado, para o outro não vale. Deixemos a hipocrisia. Ninguém se arrependeu. O que a gente pode extrair da fala do Dr. Drauzio, e aí vou passar aqui alguns pontos. Primeiro, que ele foi o primeiro a falar em gripezinha, resfriadinho. Segundo, da fala dele, fica clara a abordagem e previsão de imunidade de rebanho. Querem saber da origem, de onde começou essa fala toda? Prestem atenção no que foi dito lá. Vamos ver o que ele disse. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Vai acontecer depois o que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da pandemia. E depois começa a diminuir e vai embora. Como muitas outras epidemias. Ora, isso é ou não é conceito de imunidade de rebanho? O que é imunidade de rebanho? Diz o conceito científico. A imunidade de rebanho é um termo que define o momento em que a cadeia de transmissão de uma doença dentro de um grupo populacional é interrompida por se ter atingido um grande percentual de indivíduos já imunizados contra o agente infeccioso. Em outras palavras, imunidade de rebanho é a resistência de um grupo ou população à introdução e disseminação de um agente infeccioso baseada na elevada proporção de indivíduos imunes entre os membros desse grupo ou população e na uniforme distribuição desses indivíduos imunes. Ou seja, o Dr. Drauzio Varella falou justamente em imunidade de rebanho, expressão que aqui no âmbito dessa CPI tem sido tratada com tanto assombro. A imunidade de rebanho decorre de um processo natural,
em consequência da cadeia de transmissão que, conforme o nível que alcança, é interrompida. Aliás, imunidade de rebanho é um conceito positivo e não negativo. É o que sempre se espera que ocorra o mais breve possível para evitar a proliferação do agente infeccioso e, consequentemente, evitar mais mortes. Isso não significa negar a doença, negar a sua gravidade, deixar de praticar atos que são atos necessários para a prevenção, para o enfrentamento. Não. Observemos também que o doutor Drauzio fala em epidemia e não em pandemia. Ou seja, não acreditava na dimensão que a contaminação iria causar. Tem outras falas dele dizendo textualmente que não acreditava que haveria um grande número de mortos. Ele deu uma entrevista na Roda Viva falando disso. Isso foi dito, e foi em fevereiro. Senador, Isso foi dito, por exemplo, em entrevista. a grande diferença, e não quero interrompê-lo, a grande diferença é que ele fez uma revisão do seu ponto de vista, enquanto que os senhores não fizeram. Haja visto o depoimento que nós estamos vendo hoje aqui. Nós estamos, Vossas Excelências, diante de todas as evidências, não fizeram nenhuma revisão, continuam a fazer a mesma Vossas coisa. Excelências estão fazendo afirmações. Ele já reviu sua posição, pediu desculpa. É verdade, eu não estou negando isso. Eu estou dizendo que aqui se cobra uma postura de alguns e de outros fazem justamente o contrário, são advogados de defesa. Em palavras do Dr. Drauzio, não vejo essa gravidade em que muita gente enxerga, vírus chegando, acometendo um grande número de pessoas. Outra coisa, é o que no vídeo que assistimos, o Dr. Drauzio fala com clareza sobre a incerteza sobre a real causa da morte de pessoas idosas e das que tivessem comorbidades. Ele fala mais especificamente sobre esse público. Defendeu também o fique em casa, mesmo com sintomas, lá no primeiro momento. Mas nem por isso é ridicularizado, nem por isso é satanizado. Aliás, disse que o lugar certo para quem gosta de pegar coronavírus é no pronto-socorro. Ou isso não foi dito? Ou isso não foi dito? Ou seja, nós temos uma coleção de expressões do Dr. Drauzio que vale a pena rememorar. A primeira, que era apenas um resfriadinho. A segunda, que ocorreria a imunidade de rebanho. A terceira, que era apenas uma epidemia. A quarta, que não haveria um grande número de mortos. A quinta, que os números de mortos seriam incertos quanto à causa das mortes por dois fatores. O primeiro, a idade do maior grupo atingido, o de idosos. O segundo, as comorbidades. Ou seja, o Dr. Drauzio previu até mesmo a ocorrência de supernotificações de óbitos por Covid-19. Vejam, senhores, mas tem mais uma afirmação dele que precisa ser analisada. A sexta afirmação foi: você vai continuar andando na rua? Claro! Claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. O que é isso? Uma posição claramente contra qualquer medida de distanciamento social ou físico. Fica claro, portanto, senhor presidente, caro doutor Osmar Terra, que não é privilégio de uma pessoa só errar. Não, vou repetir, não é privilégio de uma pessoa só errar. Aliás, muitos erraram, para não dizer todos erramos, de certa forma, em relação a esta pandemia. Para ser ainda mais claro, o mundo inteiro errou e continua errando, porque ainda não existem respostas seguras sobre diversas questões que envolvem essa pandemia. Todos erraram, buscando acertar, mas todos erraram, inclusive esse parlamento. Dias atrás, numa provocação do senador Otto aqui, gerou até um pouco de constrangimento aqui dentro da CPI. Porque foi esse Senado Federal que aprovou uma legislação obrigando que se priorizasse as grávidas na vacinação. E depois recomendou-se que não se aplicasse determinada vacina em razão das preocupações que se tinha em relação a esse tema. Intercambialidade.
Intercambiabilidade. Não pode trocar Não foi isso não. Não foi isso não. Foi, senador. Não foi isso não. A cariação é para isso na quinta-feira que vem. Não foi isso. A questão aqui foi a vacina da AstraZeneca. Não. Sim, é porque ele tomou da AstraZeneca e depois tomava uma outra de outro tipo de laboratório. Eu não estou. Para fazer justiça, porque nós mulheres defendemos como continuamos defendendo. Não, mas eu também defendo. Mulheres. O que eu estou dizendo. A gente não defende fazer a intercambiabilidade da vacina. Então não seja correto com a bancada feminina, que nós estamos sendo muito corretos nesse posicionamento. Deixa eu concluir a minha manifestação. Eu estou dizendo que naquele momento, dentro da CPI, foi questionado justamente essa ideia. E naquele momento, quando nós fizemos, não houve essa exceção. Olha, não, vacina sim, mas não vacina assado. Ou seja, todos erraram. Todos erraram. Todos erraram. Mas querem pegar um para Cristo. Querem pegar um para Cristo. E colocar justamente o rótulo de culpado por tudo. O Senado não errou na vacinação de parturientes. Quero o fazer governo aqui alguns errou na orientação da vacinação. Eu vou pedir que me assegure a palavra. Não, presidente, porque não é correto. Eu vou pedir que Vossa Excelência... Eu não fiquei interferindo na fala de ninguém. Hoje eu fui extremamente... Senador Elisiano, Vossa Excelência já fez a devida correção. Vamos garantir a palavra do senador Marcos Rogério. As pessoas eu já dei mais 3 minutos a Vossa Excelência. Vou dar mais Obrigado, presidente. 2 minutos para que Vossa Excelência conclua. Não estejam preocupados, porque o Brasil inteiro está acompanhando a CPI. Hoje, antes e vai continuar acompanhando. Com muito, talvez, com muita frustração, com muita decepção com o palco de horrores que se transformou isso aqui.